Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Copom decidiu, a nossa taxa Selic está mantida em 10,5%. Será que acabou a queda dos juros? Eles vão começar a subir? E quais são as oportunidades para você, investidor? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários. Se você duvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. Vamos começar trazendo aqui o histórico da nossa taxa Selic, mas ainda não atualizada, porque o Banco Central não trouxe o novo gráfico. Mas olha aqui, o histórico da nossa taxa Selic traz um movimento interessante que você precisa entender, principalmente quando acabam as quedas. Olha historicamente, nós tivemos um movimento que essa taxa Selic chegou a 14,25 lá em 2015, 2026. Nos últimos 10 anos foi a taxa mais alta. Mais recentemente, entre 22 e 23, chegou quase 14%. E aí começou aquele movimento de queda do meio do ano passado, que durou até a reunião do mês de maio, porque agora, em junho, nós já estabelecemos aqui, taxa Selic parou de cair, firmou em 10,5%. E aí fica aquela dúvida, fim da queda, até quando que nós podemos ter essa taxa Selic estabilizada? Veja, se você olhar aí para esse gráfico, nessas marcações em verde, nesses dois retângulos, você vai observar que tivemos um momento em 2018 e 2019 que ela estabilizou, depois caiu. Já no momento 2020 e 2021, ela estabilizou para depois subir. E agora, qual é a tendência que eu estou verificando e que quero trazer aqui para você? Repara aí que para responder a essa pergunta, é interessante nós olharmos primeiro o histórico. Olha o histórico aí nesse gráfico, naquele período que nós tivemos então em 2020, com o problema de saúde pública internacional. Qual era o histórico que nós já tínhamos? Selic no topo, depois ela foi caindo, estabilizou e chegou num fundo. Nunca nós tínhamos tido uma Selic tão baixa quanto essa de 2%, que perdurou de agosto de 20 a março de 21. Presta atenção, 7 meses, agosto de 20 a março de 21. Mas nós tínhamos tido um período anterior, que foi de março de 18 a junho de 19. Foram aproximadamente 15 meses. Veja, nesse período ela também ficou estável e depois voltou a cair. Só que você me pergunta, ok, Vini, qual a conclusão que eu posso chegar dessa informação aqui na tela? A primeira informação e a mais importante é uma clara tendência de estabilização da Selic por alguns meses, para verificar o impacto na economia. De qual é o prazo? Você tem aí um intervalo, aproximadamente de 6 meses até 15 meses. Esse é o intervalo aproximado. Quer dizer que ele vai se repetir? Não obrigatoriamente, que é o que eu quero te mostrar agora nessa tela. Qual seria a Selic, então, para final de 24, 25 e 26? Olha aí, essa projeção está baseada nos juros futuros DI. Você dá uma googada, coloca aí juros futuros DI e você vai ver então que o vencimento para janeiro de 25 já está nos dizendo então que é 10,68 os juros futuros. Logo, a Selic estimada é de 10,5. Volto a dizer, ao final desse ano então, a ideia do mercado, a projeção é que a taxa Selic não se altere. Parou de cair agora em junho e vai até dezembro nesse patamar. Essa é a expectativa de hoje, nessa reunião do Copom. Depois, para final de 2025, qual é a expectativa do mercado? Presta atenção, porque agora o mercado está projetando que de dezembro de 24 para dezembro de 25, a taxa de juros deve subir, sair de 10,5 para 11,25, um aumento de 0,75 nesse intervalo de 12 meses, final de 24 para final de 2025. E para 2026, um novo aumento. Nesse caso aí, a taxa Selic aumentaria 0,25, sairia de 11,25 para 11,5. Em outras palavras, é isso que o mercado está projetando.
Agora, a minha opinião não é essa, definitivamente não, porque eu prefiro olhar o cenário macroeconômico. E o macroeconômico vem indicando que para 2025, talvez final de 24, as rachaduras na economia voltem a aumentar. Se isso acontecer, teremos sérios problemas mundiais e isso indica, inevitavelmente, que juros deverão cair. Então, acho cedo para fazermos projeção para 25 ou 26. Estou te trazendo o mercado. Concordo com essa projeção para os próximos meses. Para os próximos anos, não. Na minha visão, a tendência não é essa. É uma tendência de queda diante da macroeconomia mundial. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito é te ajudar com informações. Se você discorda ou tem alguma dúvida, pode colocar aí de maneira educada, sem entrarmos em discussões políticas, que eu terei prazer em te ajudar. Fica então a dúvida: quais são as oportunidades que tem para você, investidor de curto prazo na renda fixa? Olha aí, a mais tradicional é o Tesouro Selic. Temos 2 vencimentos aí considerados de curto prazo. Por que ela é uma boa opção? Primeiro, a taxa de juros vai ficar estável, como você viu aí, em torno de 10,5%. É uma rentabilidade bastante razoável, principalmente se considerarmos que a renda variável não está muito bem, e falaremos no final. Segunda questão, tem máxima liquidez. Se você precisar vender, qualquer dia útil você consegue revender o seu título, porque o Tesouro garante a recompra. Nunca vai faltar Tesouro Selic para ele te recomprar. Terceira questão, no Tesouro Direto é o menor risco do mundo. Aliás, correção, menor risco do Brasil, porque é o chamado risco soberano brasileiro. O risco de você tomar um calote, não receber o seu recurso, é o mínimo dos mínimos no mercado brasileiro. Além disso, descontado aí a taxa B3 e o imposto de renda, depois de 2 anos, você teria essa rentabilidade líquida próxima de 9%. Não é aquela maravilha, mas também não é de se descartar. Com um detalhe, investimentos e juros até 10 mil, você não paga a taxa B3, aquele 0,2% ao ano. Vini, isso eu já sabia. Quais são as outras oportunidades? Você que é muito tradicional, não quer sair ali do seu banco e não gosta do Tesouro Selic, alguns bancos disponibilizam um fundo DI taxa zero. Só que eu preciso te dizer, cuidado, porque tem que ser fundo DI taxa zero, ou seja, sem taxa de administração. E o principal, sem crédito privado. Nesse caso, você vai ter uma rentabilidade próxima do Tesouro Selic, uma liquidez igual, vai poder resgatar em D mais 0, mas vai ter um pouco mais de risco. Então, você está trocando a comodidade de não ter que mudar com o banco, aumentando um pouco mais o seu risco. Se você quer saber se tem aí no seu bancão, me manda um e-mail, cursovininvest@gmail.com. Eu vou te mandar a lista dos bancos sem você ter qualquer custo. Basta me mandar um e-mail. Continuando ainda falando de curto prazo, existem opções também de LCIs e de LCAs. Só que lembrando, a liquidez delas modificaram. Aquela liquidez de 90 dias, ela acabou desde fevereiro desse ano. Então, quem comprou antes de fevereiro, ok. Quem comprou depois já entra na regra nova. Saiba disso. Geralmente, LCI e LCA trazem uma rentabilidade melhor. Talvez você vai ganhar aí entre 9,5% a 10,5% nessas LCIs. Mas tem um detalhe, como não tem cobrança de imposto de renda, essa rentabilidade bruta é praticamente então, aliás, praticamente não, é a sua rentabilidade líquida, porque não tem desconto de imposto de renda. Mas saiba, LCI e LCA não tem a garantia do Tesouro, tem a garantia tradicional do FGC. Então você ganha um pouco mais e tem um risco um pouco menor. E é assim que funciona o mercado. Na medida que você vai avançando para riscos maiores, você precisa saber que as garantias são menores para ter esse equilíbrio. E é sobre isso que eu quero falar agora, nessas oportunidades daqui a 3 a 5 anos para você, investidor. Você tem aí um pré-fixado que está pagando na data de hoje, data do Copom, em torno de 11,68%, o que daria uma rentabilidade líquida ao ano de 9,27%.
mas existem pré-fixados no mercado que estão pagando entre 13,5% a 14,5%. E eu vou te mostrar já já quais são. Eu trouxe essas duas nessa mesma tabela para te mostrar que, na minha opinião, nessa visão de agora, não vale a pena um pré-fixado 27. Por quê? Veja, ele está pagando uma taxa pequena, na minha opinião. Vini, e os pré-fixados mais longos? Depende sempre da saúde financeira do banco. E segundo, se você realmente pretende levá-lo até o vencimento. Porque olha aí a diferença de rentabilidade líquida. É 20% a mais. Na minha opinião, entre esses dois pré-fixados, eu preferiria o CDB, desde que você saiba qual banco você está comprando. Mas a minha preferência mesmo é por essa parte de baixo, Tesouro IPCA 2029, com essa taxa de 6,39 e a expectativa de inflação de 5% ao ano, você teria praticamente a rentabilidade do pré-fixado acima que eu te mostrei. Isso daria em 5 anos mais ou menos 73% bruto de rentabilidade, descontando imposto de renda e taxa B3, 60% líquido. Volto a dizer, IPCA 2029, com taxas excelentes para quem leva até o vencimento. Vini, compensa um CDB IPCA? Olha aí, eles estão pagando entre 7,1%, no máximo a 7,5%. Na minha opinião, não compensa, porque não tem um spread, uma diferença muito grande para o Tesouro IPCA 2029. Vou explicar melhor para você. Investir num CDB com taxas lá no alto, precisa existir uma diferença em relação ao mesmo vencimento do IPCA 29. Veja que essa relação não chega a 1%. Então, na minha visão, não vale a pena você correr o risco para ganhar uma rentabilidade, olha aí, na sua direita, um líquido de 60% do IPCA 29 para um líquido de 67% de um CDB. Na minha opinião, não vale a pena. Então, traduzindo para você, se você quer realmente analisar opções, elas estão aí na sua tela. Para essas daqui a 5 anos, eu prefiro o IPCA 29, mas você pode fazer aí a sua escolha. Vamos lá, prosseguindo agora e falando das opções realmente de CDBs pré-fixados e indexados ao IPCA, que eu te falei na tela anterior. Olha aí, as oportunidades estão em torno de 14%, CDB do Banco Master, do PicPay, do BMG e do Original. Todas essas são ofertas da data de hoje, de 14% a 14,10%. Então vamos arredondar, 14%. É bem melhor do que o pré-fixado. Se você está comparando pré com pré, aí eu já acho que a oportunidade já está interessante, desde que você avalie a saúde financeira do banco. Na parte de baixo, os CDBs indexados ao IPCA. Veja que a melhor oportunidade é 7,40, mas elas estão girando em torno de 7%, com o vencimento aí para 2028. Volto a enfatizar, na minha opinião, não vale a pena quando nós temos um IPCA, nós temos aí o IPCA 2029 no Tesouro Direto, com uma taxa aí muito próxima a essa taxa. Espero estar traduzindo para você com clareza. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vídeos diários para você aprender. E no final de semana, um clube de membros com vídeos exclusivos. Eu vou deixar o link aqui no alto e na descrição do vídeo para você entender. Mas não acabou não. Olha os investimentos de longo prazo. Veja, CDBs de longo prazo você não vai encontrar. O máximo é ali 2030, 2031, que particularmente acho muito longo. Mas as oportunidades continuam se renovando no Tesouro Direto. Eu trouxe aqui 3 oportunidades, incluindo o pré-fixado 2031, mas é para você que quer olhar para elas só daqui a 5 anos. Vini, por que daqui a 5 anos? É um prazo que eu já analisei e que dificilmente você ganharia menos do que o CDI. Você comprar e ficar aí analisando diariamente, mensalmente, você vai ter dor de cabeça. Mas essas taxas, para mim, estão bem interessantes para investir. Olha aí a comprovação para você. À sua esquerda, uma taxa dessa daí, com inflação a 6% ao ano, você teria aí uma rentabilidade de 12,74%.
Veja, vou até alterar a parte de baixo que ficou aqui equivocada para não ter qualquer tipo de dúvida. Nos dois casos é 12,74, tanto o IPCA 2035 quanto o 45. Por quê? Porque a taxa dos dois é a mesma. E eu estou estimando uma inflação de 6%, que é próxima da inflação histórica para quem vai levar um título por mais de 10 anos. Na sua direita, eu coloquei uma projeção com uma inflação menor de 4%. Veja que nesse caso a rentabilidade cai para 10,61. Mas veja, você olhando para o longo prazo, você vai ter uma clara possibilidade de fazer marcação a mercado com essas taxas, dando tempo ao tempo. Para finalizar, eu quero falar para você aqui da questão da nossa bolsa, que eu venho comentando mais detalhadamente no Clube de Membros. Olha o que vem acontecendo com a Bolsa Brasileira no ano de 2024. Está aqui, estamos tendo uma queda, veja, de 11% em reais. Se nós olharmos a queda em dólar, ou seja, o nosso EWZ está passando de 20%. Em outras palavras, muita gente comprou bolsa achando que estava bom, viu que não estava tão bom assim. E agora ela está testando justamente esse canal que eu tracei. Se ela perder esse canal em torno de 119 mil, podemos ter uma bolsa voltando a testar até 116 mil pontos. Por outro lado, quando estamos falando de bolsa americana, está sendo topo atrás de topo. Semanalmente, ela vem aqui surpreendendo o mercado. Veja, fez um fundo, um outro fundo, e agora fica a pergunta, aonde vai ser o topo dessa bolsa? É uma pergunta que eu quero fazer. O mercado americano só subindo. É um período aí que nós estamos verificando alta atrás de alta. Particularmente, acho arriscado você entrar em topo de mercado. Você tem que entrar em correções, como, por exemplo, o que o Bitcoin está fazendo. Na minha opinião, ainda está dando oportunidades. Volto a dizer para você, investidor, Bitcoin vai crescer muito na minha visão. Estou falando isso abertamente para você, investidor. Agora, a decisão é sua. Quer aprender? Entre para o Clube de Membros. Lá você tem vários planos. O primeiro deles é com vídeos exclusivos todo final de semana. E eu falo abertamente e analiso ativos que você tiver interesse. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que avaliem os seus investimentos diante dessa taxa de juros que ficará mantida por alguns meses. Um abraço e até o próximo vídeo.